Sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai abrir o nosso kit de ferramentas definitivo para lidar com aquelas disputas super complexas de propriedade e posse no direito civil brasileiro. Sabe quando a coisa aperta e os conflitos parecem não ter solução? Pois é, o nosso sistema legal oferece mecanismos extremamente precisos. São verdadeiros bisturis jurídicos desenhados sob medida para resolver cada tipo de pesadelo imobiliário. O nosso grande objetivo aqui é explorar exatamente essas ferramentas e entender como toda aquela teoria dos livros ganha vida de verdade na prática. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Vamos passar por defesa além do óbvio, depois imissão na posse, nunciação de obra nova, embargos de terceiro e a gente fecha tudo com um quadro sinótico prático. Bora lá! Começando pela nossa primeira parte, defesa além do óbvio, indo muito além das ações padrões. Imagina só o seguinte cenário, que aliás é extremamente frustrante. Alguém compra uma casa de forma totalmente legal, paga tudo direitinho, está com a escritura registrada no cartório, ou seja, tem o domínio jurídico perfeito na mão. Só que tem um detalhe, o vendedor simplesmente cruza os braços e se recusa a sair do imóvel. E agora? Como não existe uma posse prévia por parte de quem comprou, aquelas ações possessoras clássicas, tipo a reintegração de posse, simplesmente não funcionam, elas não servem para isso. Então qual seria o remédio legal, a ferramenta exata para resolver essa dor de cabeça? É aí que a gente entra na seção 2, imissão na posse. A arte de reivindicar uma posse inédita. Olha só, o ponto crucial desse conceito é o seguinte. Essa ação foi desenhada exclusivamente para aquele proprietário que detém o domínio legal, o famoso jus possidendi, mas que nunca pisou efetivamente na propriedade. É meio louco pensar nisso, né? Historicamente, lá no Código de Processo Civil de 1939, isso tinha um rito todo especial. Hoje, o nosso código atual já não trata mais como um procedimento especial, mas o direito material continua intacto, firme e forte. O direito de requerer aquela posse que nunca se teve está mais vivo do que nunca. E aqui a gente esbarra numa distinção que despenca em provas e causa muita confusão na vida prática. A diferença entre a imissão e a ação reivindicatória. A regra de ouro, para não esquecer mais, é bem clara. A emissão serve para consolidar a propriedade para quem está buscando uma posse inédita, algo novo que nunca esteve nas mãos da pessoa. Já a reivindicatória é a ferramenta para recuperar algo que foi tirado, que foi perdido por causa de um ato injusto de terceiros. Na emissão, ninguém perdeu a posse, porque na verdade a posse sequer chegou a existir. Faz sentido, né? Como alicerce, o fundamento da emissão é o próprio domínio em si. A gente está falando de uma ação de natureza petitória. E o que isso quer dizer na prática? Significa que aquele famoso princípio da fungibilidade, que é super comum nas ações possessórias típicas, não se aplica de jeito nenhum aqui. E um detalhe bem curioso e muito prático. Essa ação é, sem dúvida, a principal arma de quem arremata imóveis em leilão. A súmula 4 do Tribunal de Justiça de São Paulo, só para dar um exemplo, garante o cabimento de liminar nesses casos. Isso assegura que quem arrematou o bem consiga pegar as chaves e entrar no imóvel de forma super rápida. Vamos avançar. Seção 3, enunciação de obra nova. Como interromper construções prejudiciais. Para essa ação funcionar, a lei exige um requisito estritamente temporal. A obra precisa ser literalmente uma obra nova. Ou seja, ela não pode estar ali na fase final de acabamento e muito menos já estar concluída. Se aquela construção vizinha que está causando maior transtorno já estiver pronta, essa ação simplesmente falha, não vai rolar. Nesses casos em que o tempo já passou, o caminho muda completamente e a briga passa a ser por uma ação demolitória ou por perdas e danos. Então fica a dica, aqui o tempo é absolutamente tudo. Essa ferramenta, que a gente também chama de embargo de obra nova, é poderosíssima. Ela dá poder não só para os proprietários e possuidores da região, mas também para o próprio município. Permite paralisar na hora aqueles atos materiais que estão violando direitos. E sabe o que é mais interessante? A jurisprudência moderna nos mostra que a contiguidade, o fato de ser vizinho de muro a muro, não precisa ser absoluta. Prédios que estão um pouquinho mais afastados, mas que acabam sofrendo as consequências de uma obra nociva no entorno, também encontram um baita escudo nesse instrumento, garantindo a paz e a segurança de todo o bairro. Agora, e quando a situação é de emergência extrema, aquele desastre iminente? Nesses casos, o direito tem uma carta na manga, o embargo extrajudicial. É um atalho processual simplesmente brilhante, seguindo 3 passos cravados, que são a notificação verbal na frente de 2 testemunhas, a paralisação imediata dos trabalhos e a corrida contra o relógio para conseguir a ratificação do juiz em no máximo 3 dias, é possível congelar a construção no ato. É uma antecipação cirúrgica, reservada para quando esperar o réu ser citado pela justiça, significaria literalmente ver a parede do lado desabar. E assim a gente chega na seção 4, embargos de terceiro. Ou, como eu gosto de pensar, defendendo-se contra o próprio tribunal.
Esse próximo cenário é o terror absoluto de qualquer pessoa de bem. Diferente do que a gente viu até agora, com briga de vizinho ou entre quem compra e quem vende, essa ferramenta aqui entra em cena quando um ato oficial do Estado atinge a pessoa errada. É de dar desespero. Pensa bem, ter um bem que é seu, apreendido por um oficial de justiça para pagar uma dívida de um processo que não tem nada a ver com a sua vida. Pois é, para desfazer logo de cara esse equívoco judicial gigantesco e afastar a apreensão, a solução exata são os embargos de terceiro. Mas aí vem a pergunta central. Quem exatamente é esse terceiro? O conceito jurídico aqui é bem mais elástico do que parece. Surpreendentemente, isso engloba até cônjuges precisando defender a sua metade do patrimônio, a famosa meiação, no caso do parceiro ter feito uma dívida que não ajudou a família em nada. Engloba também aquele credor hipotecário que foi esquecido e não foi avisado de um leilão. E, num detalhe super fascinante da lei, até mesmo uma pessoa que já é parte no processo principal pode virar terceira se estiver tentando proteger um bem totalmente diferente, usando um argumento jurídico que não tem a ver com a ação original. Mais atenção máxima aqui porque tem uma armadilha processual perigosíssima no meio do caminho. O nosso Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 195, uma regra muito estrita. Embargos de terceiro jamais servem para anular um ato jurídico que foi feito por fraude contra credores. E por que isso? Porque provar uma fraude desse nível exige um debate muito mais longo, arrastando todo mundo que participou do esquema para o tribunal. E para fazer isso, o sistema exige uma via própria, uma outra ferramenta chamada ação pauliana. Usar a chave errada nessa hora é certeza de dar com a cara na porta e ter o pedido negado. Bom, indo para nossa reta final, seção 5, o quadro sinótico, o nosso grande resumo. Colocando assim lado a lado cada uma dessas ações, junto com seus requisitos inegociáveis, tipo o domínio sem posse lá na emissão, ou a questão da obra inacabada na anunciação, a gente acaba criando um verdadeiro guia de sobrevivência. É uma consulta super rápida, conseguir bater o olho nessa lógica estrutural e discernir rapidinho qual ação resolve qual tipo de problema é exatamente o que separa uma atuação jurídica, mais ou menos, daquela atuação que é brilhante de verdade. E para fechar essa nossa análise de hoje, nada melhor do que a pedra angular de toda a filosofia do direito civil brasileiro, que está lá estampada no artigo 189 do nosso Código Civil. Para toda violação específica de um direito, a lei providencia um mecanismo cirúrgico, exato e feito sob medida para garantir a justiça. Se o domínio existe, mas não tem a posse, se a paz é abalada por uma escavadeira no terreno vizinho, ou se o Estado confisca o bem do cidadão errado, a ferramenta correta sempre vai estar lá, na caixa, pronta para ser usada. E tudo isso deixa a gente com uma provocação bem reflexiva. Será que existem outros mecanismos assim, precisos e até um pouco escondidos, que ainda aguardam para serem descobertos nas profundezas do nosso Código Legal?